Boa noite a todos. Antes de mais, queria-vos dizer que se há aqui alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que o possa fazer hoje, porque não sabe se vai estar aqui amanhã. E se alguém tem alguma dúvida acerca do que foi aqui dito hoje, que no fim possa ir ter connosco, com alguém daqui, para esclarecer essa dúvida e para que possa ficar bem claro aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e aquilo que Ele pretende de nós e aquilo que Ele nos quer dar. Já foi falado aqui muitas vezes, o tema desta noite é a paz, e é exatamente isso que Ele nos quer dar, a paz com Ele através do nosso Senhor Jesus Cristo. Já agora, a título de curiosidade, a palavra paz é referida na Bíblia cerca de 870 vezes. E em todos os livros, pelo menos uma vez. Será que Deus quer nos dizer alguma coisa com isto? Outra coisa, existem centenas ou milhares de livros de autoajuda, de automotivação, que nos focam sempre para a paz interior, para nós termos paz interior, para buscarmos essa paz interior em nós próprios, em todos estes livros, psicologia, etc. O homem sempre teve essa necessidade de procurar essa paz. A Bíblia é o único livro que nos diz que nós estamos completamente perdidos e que em nós não há nada de bom. Não há nada que se aproveite para Deus em nós. Se pudéssemos traçar aqui uma linha no meio e fôssemos dividir Deus e a humanidade, Deus ficava do lado direito e a humanidade toda ficava do lado esquerdo. Ninguém conseguia ficar do lado dele. Porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, porque Ele é distinto. E porque basta um pecado nosso para nos separar dele. E não basta pecar, porque nós próprios já nascemos pecadores, nós já somos pecado. A nossa raiz é o pecado que produz pecados. Os pecados são o fruto dessa nossa raiz que nós já temos. E a única maneira de nos libertarmos desses pecados é confiando no Senhor Jesus Cristo. É deixarmos de confiar em nós próprios e depositarmos a nossa total confiança apenas nele. E deixarmos de achar que somos bons e nos compararmos uns com os outros. Se a gente se quiser comparar a alguém, então comparemos ao exemplo máximo de santidade, de moralidade, que é Deus. É com Ele que a gente se tem que comparar e não com o vizinho do lado e não com o colega de trabalho, porque achamos que o colega de trabalho bate na mulher e nós não batemos, somos melhor que eles e que não precisamos de Deus porque até ajudamos a velhinha a atravessar a rua, alimentamos o cãozinho que está abandonado. Atenção que eu não estou a dizer que isso é mau, obviamente, mas não é isso que nos aproxima de Deus. Há uma ideia errada de que se nós formos bonzinhos, e eu lembro-me, por exemplo, a minha avó, quando eu era mais novo, quando eu era mais pequeno, me dizia, tens que ser bonzinho, que é para ir para o céu, tens que ser bonzinho, tens que fazer boas ações, não te podes portar mal, não podes falar mal para a avó, porque assim vais para o céu quando morreres. Isso é uma completa mentira e isso é o que a religião nos vende. Não é isso que a Bíblia diz e não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Agora ia aqui ler uma passagem que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Acredito que algumas pessoas que aqui estão tenham vindo aqui, que não costumam cá vir, tenham vindo aqui por influência familiares ou até amigos, e até acredito que muitas dessas pessoas tenham vindo, se calhar porque alguém, entre aspas, a chateou para vir, e se calhar já não estavam mais para ouvir, e dizer, pá, pronto, eu vou lá ouvir o que é que os miúdos a cantar, e lá ouvir o que é que eles têm para me dizer. Mas acreditem numa coisa, se vocês estão aqui hoje, não é por acaso. Não é por acaso que aqui estão. Para Deus não existe coincidências, não existe sorte e não existe, foi porque calhou. Isso não existe para Deus. Não há coincidências. E se vocês estão aqui hoje,
aproveitem esta oportunidade, porque podem não poder voltar a ouvir esta mensagem que estão a ouvir hoje. Há um provérbio, eu julgo que seja árabe, também não tenho a certeza que não fui pesquisar bem essa questão, mas também não é importante aqui, que nos diz: os cães ladram e a caravana passa. Todos aqui devemos conhecer esse ditado, esse provérbio. Se calhar os mais pequeninos não conhecem, mas a maioria deve conhecer. E eu menciono este provérbio como alerta para que, se a caravana está a passar hoje, para nós aproveitarmos, porque ela pode já não passar mais. Um dado curioso: na internet hoje em dia a gente consegue, numa questão de segundos ou minutos, conseguimos saber coisas incríveis, descobrir coisas que aquilo dá para o mal como dá para o bem. Eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que existe uma estimativa em que morrem cerca de 150 mil pessoas por dia. E dessas 150 mil pessoas, de todas as raças, sejam ricos, sejam pobres, amarelos, vermelhos, cinzentos, o que for, todas elas não sabiam que iam morrer naquele momento. E são pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, desde os mais pequenos até aos mais velhos. E se calhar uma coisa que todas essas pessoas tinham em comum é que todas elas tinham planos para o dia a seguir, para a semana a seguir, para o ano a seguir. Todas elas tinham férias marcadas, tinham jantares com os amigos, tinham alguma coisa combinada com a família. E o mais irónico de tudo é que dessas 150 mil, todas elas não realizaram, se calhar, nem um décimo dos planos que tinham planeados para a sua vida. Se calhar algumas idealizavam, pessoas até jovens, iriam idealizar, todos, é normal, todos nós temos sonhos, todos nós temos ambições de ter uma casa XPTO, tirar a carta, ter aquele carro que a gente gosta que vê na televisão, ter umas férias de sonho com a mulher e com os filhos. E todas essas pessoas não souberam, nem conseguiram antecipar quando é que foi o último suspiro delas. Isto é algo que nos tem que levar a pensar e a refletir muito bem aquilo que nós andamos aqui a fazer. Vou ler aqui uma passagem que está em Isaías 9:6. Não precisam de abrir as Bíblias, se não quiserem eu posso ler. E a passagem já foi referida aqui, que nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isto foi profetizado no livro de Isaías cerca de 700 anos antes de acontecer. O nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele veio à Terra para reinar como um rei. Tal como a passagem nos mostra quando diz: o principado está sobre os seus ombros. O principado ou o reino está sobre os seus ombros. A imagem que nós normalmente temos nas nossas cabeças quando imaginamos um rei, segundo aquilo que nós conhecemos da história, que vemos nos filmes, é sempre alguém que é pomposo na sua indumentária, é vaidoso, que gosta de aparecer, que cheiroso, também podemos dizer que é cheiroso, porque eles são vaidosos, que tem muitas riquezas, que tem muitas posses, muito ouro, mas que, sobretudo, gosta de estar sentado num trono e, se possível, esse trono está sempre acima dos outros, porque um rei gosta que as pessoas estejam em baixo a olhar para cima. Porque um rei gosta de se sentir como se fosse ele próprio Deus. E gosta de sentir poder e gosta de dar ordens às pessoas que o servem. E as pessoas que o servem fazem-lhes vénias e ajoelham-se a ele. E um rei gosta disto tudo. Mas será que Jesus Cristo era este tipo de rei? Ou é? Não era, porque ele é e continua a ser e vai ser. Ele é o rei dos reis para toda a eternidade. Mas será que ele era assim, com uma ideia que nós temos desse tipo de reis? Em Isaías 53,
lemos o que diz sobre Jesus e sobre a sua aparência. Obrigado, Tim. Diz assim a palavra de Deus: não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ou seja, tinham vergonha dele. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu diria que Jesus Cristo, se estivesse aqui agora, nós podíamos passar na rua por ele e se calhar era o tipo de pessoa que nós, ao passarmos por ele, não nos chamaria a atenção por nada em especial. Ou se calhar chamaria-nos a atenção simplesmente por não chamar a atenção. Esse era o tipo de pessoa que é descrito aqui no livro de Isaías como Jesus Cristo era. E mais, podemos dizer que, em contraste do que era aquilo que nós temos, a imagem dos reis, ele era também pobre. Ele nasceu num estábulo, enquanto era esperado que um rei nascesse num palácio, cheio de riqueza, cheio de ouro. Ele nasceu num estábulo, onde ficam os animais protegidos durante a noite. O berço dele era uma cama de palha. Jesus foi tudo o contrário daquilo que se espera que seja um grande rei. Mas, no entanto, ele é o rei dos reis. Ele apresentou-se ao povo montado num jumento, quando todos esperavam que ele aparecesse, grande glória. Se calhar naquele tempo, se fosse hoje, se calhar seria o equivalente a alguém aparecer, se calhar num carro topo de gama, ou alguma coisa assim, cheio de aparato e tudo isso. Naquele tempo, se calhar seria um cavalo, um potentoso cavalo, e ele todo, se calhar, bem vestido. Possivelmente era isto que o povo esperava de um rei. Mas ele foi precisamente o contrário. Ele apareceu num jumento e cheio de glória. A coroa dele, ao contrário dos reis que têm uma coroa de ouro, ou diamantes, o que for, a coroa dele foi uma coroa de espinhos. E que foi bem cravada na cabeça dele. Mas a coroa dele é uma coroa incorruptível e o seu reino é eterno. Há quem questione se Jesus era realmente Deus. E porque é que, se ele era Deus, ele se deixou humilhar daquela maneira que deixou na cruz, deixando que fizessem dele aquilo que bem entendessem. Claro que ele podia ter, com todo o poder dele, ele podia ter destruído todos logo naquele momento, se ele assim bem entendesse, mas aquele foi o plano dele para a nossa salvação. Foi aquele. Foi humilhar-se e mostrar-nos a todos, sendo ele Deus, quis se rebaixar mais baixo e ser pisado mais baixo que a própria criação que somos nós. Podemos ler aqui uma passagem. Há coisas de Deus que nós nunca vamos entender, porque nós somos humanos e a nossa compreensão é limitada para as coisas de Deus. O que nós podemos compreender é apenas aquilo que a Bíblia nos mostra. Nós não podemos ir mais além que isso e nem podemos estar a achar que percebemos tudo, porque não percebemos. Porque se percebêssemos tudo, então quase que éramos como Deus, e não somos. Uma passagem que diz, está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 9 a 11, que diz: ali estava a luz verdadeira. É João Batista a referir-se a Jesus Cristo, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e não o receberam. Aqui a Bíblia refere que não o receberam. Quem é que não o recebeu? Quem não o recebeu porque ele viria reinar como um rei, foi o próprio povo dele, que foram os judeus. Que desde sempre, desde a história de Israel, sempre rejeitaram, foram virando sempre as costas a Deus, e mais uma vez aconteceu. O próprio Deus se fez carne para reinar em carne, e mais uma vez foi rejeitado pelos homens e foi crucificado. Embora isto pareça uma má notícia para quem está a ler, alguém que vai à cruz, alguém que se entrega na cruz da maneira como foi,
Parece uma coisa muito triste, de facto, estar a ler e estar a ver, coitado, morreu na cruz, bateram-lhe, cuspiram-lhe, humilharam-lhe. Mas isto acaba por ser a melhor mensagem, verdadeira mensagem de paz e esperança que o mundo jamais ouviu. Porque se Jesus Cristo não fosse à cruz, nós estávamos todos condenados. Não havia um que salvasse, porque a Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Agora que Jesus Cristo morreu na cruz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus Cristo, enquanto andou na terra a fazer os milagres, a curar as pessoas, Ele levava as doenças com Ele. Ele sofria. Ele curava as pessoas, mas as doenças passavam para Ele. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava do seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os tosquiadores, Ele não abriu a sua boca. Durante o tempo das 3 horas que Ele teve naquela cruz, Ele não abriu a boca para nada, Ele não se queixou, Ele não disse nada. A última coisa que Jesus Cristo disse foi: está consumado, está feito, está finalizado, a obra está cumprida. Estas foram as últimas palavras de Jesus Cristo. Agora eu pergunto: o que é que nós temos que fazer para receber esta salvação? Se nós tivermos que... Eu vou usar aqui um exemplo que já foi dado aqui. O nosso irmão Daniel às vezes costuma dar esse exemplo. Se nós tivéssemos que mexer um único dedo para chegar a Deus, para que nós nos conseguimos chegar a Ele, para sermos salvos, ainda que tivéssemos que mexer um dedo, nós nunca iríamos saber qual era o dedo que nós tínhamos que mexer e de que maneira é que nós o tínhamos que mexer. Portanto, nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos apenas de crer na mensagem da cruz. De crer que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para apagar todos os nossos pecados. Os passados, os presentes e os futuros. Fica tudo. Deus esquece tudo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Deus passa a olhar para nós e vê em nós a santidade de Jesus Cristo. Já não vê em nós o nosso velho homem, que é pecador e que vai ser pecador até ao dia da morte, até irmos para o pé de Jesus Cristo, para quem o aceitar, obviamente. Peço desculpa, vou só dar mais um bocadinho de água. Vou fazer aqui uma pequena ilustração. Por exemplo, se eu fazia um banquete na minha casa, eu não vou fazer, isto é só por isso, eu não fiquei a pensar que vão lá comer. Se eu fosse fazer um banquete na minha casa e eu convidava-vos a todos e dizia: vocês estão todos convidados para ir à minha casa comer, não precisam de levar nada, quem paga sou eu, é tudo gratuito. E chegavam lá e havia tudo e mais alguma coisa para comerem. E depois alguns de vocês decidiam levar, um levava uma sandes de presunto, outro levava uma lasanha, outro levava uma pizza e dizia: está aqui, isto é para te ajudar. Eu dizia: então, mas eu ia ficar chateado. Eu dizia: mas eu estou a oferecer o jantar ou o almoço, por isso eu não quero que vocês tragam nada disso. Isto é Deus, é o que Deus nos oferece. O que Ele nos dá é gratuito. Ele convida-nos para nós nos sentarmos à mesa dele e Ele não quer que nós levemos nada. Ele quer apenas que nós apareçamos lá e estejamos lá presentes. Por isso, agora que o convite está feito, deixem as sandes de presunto em casa e as lasanhas e as pizzas e aceitem apenas aquilo que Jesus Cristo vos quer dar gratuitamente. Diz assim uma passagem que está em 2 Coríntios
capítulo 6, versículo 2. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora, é hoje, é neste momento. Porque nós não sabemos se vamos estar aqui daqui a 1 segundo, daqui a 2 minutos, daqui a 5 minutos, não sabemos se vamos estar aqui amanhã. O dia da salvação é hoje. Não deixem a caravana passar.